Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao De Frente com a Vida. Porque aqui a gente não desvia dos desafios. A gente olha para eles de frente, com leveza, coragem e coração aberto. Eu sou a Camila Dourado, uma mulher multitarefas, multipapéis, dentre eles psicólogas. E estou aqui, né, não só enquanto psicóloga, mas enquanto mulher, enquanto pessoa, para conversar sobre a vida. Eu e a minha parceira incrível. Olá, pessoal. Eu sou a Isabel Pérez, psicóloga, também multitarefas e que ama a alma humana, que ama ver o crescimento do ser humano. E aí, nós estamos aqui juntas de frente com a vida para falar de um tema hoje super bacana. Se amar. Se amar é confiar em si mesma, um reencontro com quem somos. Só o negócio do se amar já dá pano para manga, assim, né? Porque acho que existem diferentes interpretações do que seria se amar hoje. E eu penso que a nossa conversa pode começar sobre isso, né? Quando a gente fala se amar, um reencontro comigo mesma, eu estou falando de quê exatamente, né? Assim, você acha que você se amar é fácil? Do jeitinho que você é, né? Porque a gente tem muita autocrítica, né? Desde a infância, né? Tem aqueles padrões, né? Porque a criança, ela quer agradar o pai e a mãe, né? Daí ela vai vendo a carinha do pai, a carinha da mãe. Então, ela não vai mais sendo ela mesma. Daí ela vai se podando para ficar dentro de um esqueminha ali, dentro daquilo que ela acha que vai ser mais agradável para os pais, né? É interessante quando você fala da criança assim, né? Toda vez que faço orientação de pais, volta nisso e os pais têm dificuldade para acolher, né? Para entender o que é isso. Mas o fato é que a gente começa a ser condicionada à vontade do outro, acho que não é nem da hora que a gente nasce, é da barriga da mãe. Sim, Na sim. barriga da mãe já começa aquelas coisas. Nossa, mexe de mais ou mexe de menos. Vai ser assim, vai ser assado. O formato da barriga diz uma coisa. E aí, a hora que nasce, o neném chorou, a gente já dá um nome para aquele choro, né? Então, desde a hora que a gente está lá na vida intrauterina, até dos primeiros momentos, alguém está dizendo do que o nosso comportamento significa. E aí acho que isso vai comprometendo tanto a nossa essência que nem sempre é aquilo que as pessoas estão dizendo que é, né? Nós estamos estudando um livro no clube de leitura que a autora dá o nome de A Nossa Natureza Selvagem. Eu achei sensacional esse nome que a Brené deu, né? E quanto que a nossa natureza selvagem hoje, ela não é natural. Sim, porque a gente vai internalizando, né? A gente vai internalizando tudo que a gente vai ouvindo. E essas críticas, essas falas, né, que a gente vai internalizando, vai construindo um eu que não é o nosso eu. E daí você fica em conflito interno, né? Com o que você quer, com o que você acha que é correto, né? De, às vezes, deixar de ir em algum lugar porque vai estar tal pessoa lá, ela já me criticou, ou ela gosta de falar as coisas na cara e eu não vou, né? Então, são coisas que eu já vi muito isso, de pessoas não irem em certos lugares porque, né? Não, e às vezes coisas de família mesmo, né? Que tá todo mundo reunido e, de repente, a pessoa para, não vou ali não porque... Não, é sua vida, você escolhe, né? Você faz suas escolhas. Então, é você se amar, você se aceitar e saber que, às vezes, você está passando por um processo que o outro pode criticar, mas é você que está passando por esse processo e você sabe por que está passando por esse processo, né? Mas eu acho que esse se amar, ele passa por uma profunda aceitação de quem a gente é. Porque, na maioria das vezes, a gente não aceita quem a gente é, né? Eu acho que é muito conflito do eu ideal com o eu real. O eu ideal é essa construção que fizeram, né? De como eu seria bacana se eu fosse daquela forma. Mas o eu real, ele é, na verdade, muito distante disso. Eu, particularmente, queria ser uma pessoa completamente diferente. E eu acho mesmo que o meu eu ideal ia ser sensacional.
O eu que eu idealizei, a Camila que eu idealizei, seria uma Camila muito bacana. Mas a Camila real, ela tem fraquezas, ela tem erros, ela tem conflitos, ela tem dias ruins, ela tem momentos ruins, né? Às vezes nem são só dias, né? E como é que eu me aceito no meio disso tudo, sabe? Sim, e às vezes a gente não quer, né, ter esses altos e baixos, esses conflitos internos, mas a vida pulsa, né? A vida, ela não é linear. Então, a partir do momento que a gente sente, a gente tem que saber lidar com o que a gente sente, né? Então, é isso que você está falando. O processo é de aceitação e saber, assim, o que você é e o que você não é. Né? Eu venho de uma família muito crítica, meu pai falava muita coisa negativa, assim, pra gente, né? E às vezes ele falava as coisas, eu lá, adolescente, falava assim, eu não sou isso, não. Ele não me conhece, porque eu não sou essa pessoa. Eu sei o que é esse adjetivo e eu não sou essa pessoa, né? Então, vinha esse pensamento na minha cabeça assim. Eu falava assim, é ele que não me conhece, azar o dele, entendeu? Então, era assim, coisas que às vezes eu tinha que estar falando, né? Para eu saber o caminho que eu tinha que tomar. Né? Porque se eu fosse ouvir e acreditar no que a pessoa estava falando, né? Que era uma pessoa de autoridade na minha vida, né? Que era meu pai, não estaria aqui uma hora dessa, né? Mas olha o quanto de estrutura de ego você tinha para dar conta de fazer esse questionamento, né? Mas peraí, eu não sou isso. Isso aqui não me descreve, isso aqui não me define, né? Mas vai vir como uma crítica, porque de fato é uma crítica, né? Eu acho que a gente está num momento da sociedade onde todo mundo tem um ego muito frágil, sabe? Você vai sendo bombardeado por aquele tanto de informações, você vai só absorvendo, assim. É igual um camaleão, sabe? Aí você vai assumindo a cor do momento, a cor do lugar e se perde de quem de fato você é. Né? Você se distancia de quem de fato você é, a ponto de que se alguém falar alguma coisa, você vai dizer, nossa, eu sou isso mesmo. E não o contrário. Não, peraí, olha, isso que você está dizendo não me define, não. E é isso que é importante, né? A gente saber se olhar com amor, com acolhimento, que a gente não vai acertar o tempo inteiro, né? Que a gente vai ter sentimentos negativos, às vezes pensamentos negativos, mas que também a gente tem o outro lado. Então, é se observar, se perceber, se aceitar. E aquilo que eu não gosto em mim, eu ir trabalhando para aquilo mudar em mim. Né? Porque, eu não gosto disso. Então, vamos lá trabalhar isso para eu deixar de ser assim. E que seja o que eu não gosto, né? E não o que o outro não gosta, né? Então, a gente vai fazendo uma fusão, né, de quem nós somos com o que as pessoas esperam que a gente seja. Eu acho que a rede social, ela coloca isso de uma maneira muito cruel até, assim, né? Eu, particularmente, já tendo muita mulher, mãe, principalmente. O tanto que mãe sofre, porque tem sempre uma mãe melhor do que a gente. Tem sempre uma mãe que fez melhor, que teve mais paciência, que teve não sei o que lá. E aí, nisso, a gente se esquece do que é o nosso papel ali, do que é a nossa relação com o nosso filho, né? Que eu sou a mãe boa para aquela criança. Mas a gente vai ficando com tanta referência distorcida, inclusive, que vai se perdendo. Sim, e a gente tem que saber, né, que a gente é a mãe perfeita para aquele filho, né? Isso é muito importante, eu acho isso muito bacana e muito bonito, né? Porque, assim, daí a gente vai para a espiritualidade, né? Deus não erra o caminho. Não. Se aquele filho é seu, é porque é você que vai ser a mãe dele. É para você ser a mãe dele. E você é perfeita para isso. Você, né, foi escolhida mesmo. Mas se eu começo a me comparar, é a hora que eu me perco. Tem uma psicóloga que eu sigo no Instagram e eu gosto muito do trabalho dela. Gosto de verdade. Ela não é daqui, não. Ela é do interior da Bahia. E aí ela tem duas crianças, assim. A diferença de idade deles é pequena. E aí ela coloca muito o dia a dia, né? A rotina. Então, o que ela coloca lá fica parecendo que ela é uma mãe perfeita e que os meninos são incríveis, assim, sabe? E, de fato, eles são muito bonitinhos, né? Nossa, faz tudo muito bonitinho, colabora, estuda, não dá trabalho para fazer a tarefa, não fica muito tempo na tela,
né? E aí, se eu vou absorvendo isso, é a hora que eu começo a falar, estou fazendo tudo errado. Mas eu não estou fazendo tudo errado, eu estou fazendo o que os meus filhos precisam. E o que combina com a minha vida, o que combina com a minha rotina. Ela trabalha dentro de casa, numa cidade do interior, onde qualquer lugar ela vai levar 5 minutos para se deslocar. Então, de fato, para ela é muito fácil um monte de coisa. Ela tem muita facilidade que nós duas não temos aqui. Uhum. E até e os pontos que são filmados também, né, que são colocados na rede, não são todos os pontos do nosso dia a dia. É um recorte. É um recorte. Então, é isso que tem que saber, né? Eu falo que quando a gente se compara, a gente sempre perde, né? Porque a gente sempre vai ter gente mais bonita que a gente, mais rica que a gente, mais inteligente que a gente, como também vai ter o contrário. Então, não tem que comparar, você tem que comparar você com você mesmo. Como que eu estava 1 ano atrás, 2 anos atrás, o que eu melhorei, o que eu evoluí, o que eu preciso melhorar, né? É a gente com a gente mesmo, porque o crescimento é individual e não adianta eu olhar, eu posso admirar o outro, né? Como admirar mesmo, assim, nossa, que bacana, olha, ela conseguiu isso, né? Ela estuda isso, ela estudando ela conseguiu chegar onde? Então, só a gente estudar, né? Então, é nesse sentido de a comparação ser uma admiração pelo outro, aí tudo bem. Agora, eu comparar de achar que a pessoa é melhor, não, ninguém é melhor que ninguém, né? Porque cada um tá num caminho, né? E eu só consigo saber que ninguém é melhor que ninguém a hora que eu me amo. Uhum, isso mesmo. A hora que o meu amor próprio tá em dia, né? A hora que eu vejo quem eu sou. Até essa coisa, nossa, deixa eu me comparar comigo mesma, né? Deixa eu ver o que eu mudei do ano passado para cá, o que melhorou. Isso tem que ter uma dose de gentileza que a gente não é treinado para viver. Uhum. A gente é treinado para viver, ouvir o que o outro fala, né? E sempre de uma maneira muito dura e muito crítica. Uhum. E o outro sempre tem alguma coisa a dizer de crítica, né? E se a gente for ver, tem muito mais crítica do que apoio na vida da gente. Então, a gente tem que se apoiar, a gente tem que acreditar na gente. Porque se a gente não acreditar, você vai deixando seus sonhos, você vai deixando suas vontades, você vai deixando seus desejos para trás. Essa coisa que você falou, né, que tem sempre muito mais crítica do que apoio. Esse final de semana, eu com as minhas viagens na maionese lá, escreve na minhas maluquices, fiquei pensando muito nisso, assim, né? Às vezes você convive com tanta gente, faz tantas coisas, mas se você for colocar, nossa, quem me apoia, sobra dedo de uma mão. Uhum, verdade. E a gente se esquece disso, né? Mas será que quem eu estou levando em conta na hora de uma crítica ou de uma orientação ou de uma sinalização são só essas pessoas que não cabem em uma mão? Uhum. Que aí eu vou generalizando tudo, um monte de coisa, assim. Eu tive uma experiência agora, um atendimento que fiz antes de vir para cá, né? Eu usei uma expressão para a pessoa que para nós tinha um sentido, né? Eu usei o lado masculino e o lado feminino, que a gente fala muito disso, né? E ela foi para outro lugar, sabe? Ela foi muito para a questão do aparência, né? Enfim, né? E aí eu achei muito, muito bacana a hora que no final da sessão ela conseguiu me dizer. Então eu falei, tá vendo? Aqui é o espaço de treinar mesmo como é que a gente se posiciona. Mas a questão não é essa. É o quanto que o senso dessa ideia ficou distorcido para ela. E isso são as feridas que a gente vai carregando, porque pelas coisas que as pessoas vão falando para a gente. Sabe? As pessoas vão falando, vão colocando, você vai internalizando, você vai absorvendo tudo, aí por fim você nem sabe do que é de você de fato. Uhum. E pensa, né? Desde a barriga da mãe a gente escuta, né? Eu já vi casal que faz planos, né, para criança na barriga, né? Você vai ser assim, você vai ser assado, assim, você vai fazer faculdade jeito. tal, você vai trabalhar com tal, falando, meu Deus, né? Porque já põe um monte de peso ali naquela criança, né? Há quem tem muita personalidade. A Beatriz fala direitinho, não quero fazer. Outro dia tinha um negócio de coroinha na igreja. Falei, vamos fazer, filha, a mamãe achar tão lindo, que não sei o quê. Deixa pro Felipe, eu não vou fazer isso. Mas até ela conseguir dizer isso para mim agora, só com 9 anos de idade,
eu vejo que é porque a gente foi plantando a sementinha dela saber o que ela quer e o que ela não quer. Sabe? Eu fiquei feliz porque ela disse, cara, deixa pro Felipe. Eu, sem chance. Mas o quanto que é difícil eu conseguir dizer para você, nossa, Isabel, eu sem chance, não vou fazer isso. Sim. Às vezes a gente só fica desconfortável, sofre, chora, reclama internamente, mas faz. Pois é, isso faz mal, né? Faz mal pra gente, faz mal pro nosso crescimento mesmo, né? Eu acho que o melhor de envelhecer é que a gente vai conseguindo, né? Colocar mais limites, o que o outro pensa, você não tá muito aí, né? Porque principalmente na adolescência, né? É muito pesado, né? Para os adolescentes ainda, o que é dito, o que é... né? Eles ficam muito, assim, perdidos, né? No que eles são e no que o outro quer, né? Então, eu acho que é difícil. Então, conforme a gente vai envelhecendo, que a gente vai falando, gente, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu sei o que eu quero. Então, e eu vou buscar isso que eu quero. Ah, eu posso errar? Posso errar, tá? Vou aprender com isso, de todo jeito, né? É a nossa necessidade de pertencimento, né? Que fica muito, muito evidente na adolescência, porque é a hora que você fala, não tenho mais papai e mamãe para me proteger, né? Tô indo para a vida, tô indo para o mundo. E aí você quer pertencer, e para pertencer você vai fazendo qualquer coisa. E acho que a maturidade vem, e aí você vai sabendo que você não precisa pertencer a lugar nenhum, a não ser você mesma. A se pertencer, né? Eu brinco que eu quero fazer 90 anos para ficar igual a minha avó, assim, sabe? Que a vovó, depois que teve o AVC, gente, e aí ela usa muito disso, assim. Não, minha cabeça tá ruim, mas aí minha avó vai dizendo tudo exatamente o que ela pensa. A hora que ela vê que ela passou da dose, aí ela justifica, porque a cabeça dela tá muito ruim. Mas já levei minha avó no médico, de esperar, sei lá, 1 ou 2 horas, abri minha avó perguntar pro médico, você tá dormindo? Sabe? E coisas que, fala a verdade, se a gente não tem vontade de dizer essas mesmas coisas, né? Agora, só o crivo dela que não funciona mais. Acho que ela pensa, não sou obrigada a dizer ou não dizer alguma coisa para agradar ninguém, sabe? Mas pensa se a gente tivesse essa liberdade de se expressar livremente, né? O quanto que essa questão do se amar, do se acolher, do se perceber, seria diferente. Sim, totalmente. A gente ia ficando mais forte, né? Não é que a gente tem que falar tudo, né? Que a gente pensa, não é isso. Mas é saber, né? Se colocar e tá na sua verdade. E não tentar convencer ninguém da sua verdade, que a verdade é sua, né? Então, a partir do momento que o outro falou, você não concorda, você não precisa discutir com aquilo, você vai viver a sua verdade. Que isso é seu, né? Acho que uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos, assim, sabe? Acho que os últimos 5 anos, foi que eu não preciso convencer ninguém de nada. Antes eu tinha uma ideia ainda assim, nossa, mas deixa eu te convencer que isso vai ser bom, né? Tô vendo que não sei o quê. Hoje eu não quero convencer ninguém de nada. De nada, de nada, de nada. Sabe? Nossa, isso é melhor, isso é pior. Às vezes você até tá vendo o que aquilo ali não tá funcionando, mas eu me desobriguei de convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Isso me trouxe uma paz e uma liberdade tão grande, que eu falei, gente, quanta energia da minha vida eu já gastei à toa. E assim, e é uma coisa que é bacana isso que você está falando, e saber que não é porque a gente confia na gente que eu vou estar segura 24 horas por dia, né? Toda idade tem medos, né? Acho que, na verdade, os medos vão graduando até, né? Eles vão graduando, vai ver, não, então você foi para essa fase, agora pode vir mais pesado, né? Só que eu penso que aí a gente sai daquele lugar, aquela preocupação de acertar sempre. Você se permite errar. Isso, você se permite errar. E é um alívio, né? É um alívio você saber se não, eu vou aqui, se der, deu. Se não der, começa de novo. Faz de novo, faz de outro jeito, né? E isso que é o bacana, né? Se perdoar, ou se acolher. É a experiência da autocompaixão. E acho que é bem isso, assim. Você saber que você não é a última Coca-Cola do deserto e que você não precisa ser. Porque se eu não preciso ser, vai ter dias que eu acerto e tem dias que eu erro.
Sim, sim. E essa aceitação que é importante, né? De você se acolher, de você se cuidar, né? Se respeitar. Se respeitar. E saber que vai vir medo em qualquer época, mas que esse medo você vai superar, né? É igual a gente falou no outro De Frente com a Vida, a coragem e o medo andam junto, né? De mãozinha dada. De mãozinha dada. Acho que é o desobrigar de ser corajoso o tempo todo. Sim, sim. Essa é a vulnerabilidade, né? Ser vulnerável, saber que a gente pode ser vulnerável com a nossa verdade, né? E saber que essa autoconfiança só vai trazer coisa boa para a gente, né? Vai trazer crescimento mesmo. De você, a cada dia, tá dando um passinho, por menor que seja, e saindo daquele lugar que você não quer estar mais, né? E a autoconfiança não é alguém que está com a postura ereta o tempo todo, que tem resposta para tudo, que dá conta de tudo. A autoconfiança é saber que eu consigo algumas coisas, que outras eu não consigo, mas que eu tenho condições de aprender, que se eu vacilar aqui, eu consigo contornar lá na frente, sem aquela preocupação com o julgamento externo sobre mim. Eu acho que a autoconfiança é isso. As pessoas distorcem muito esses conceitos, né? Gente, a autoconfiança é justamente a gente se libertar da ideia do que o outro vai pensar de mim. Deixa o outro pensar o que ele quiser, né? Eu penso um bocado de coisa. Pois é. E o que o outro pensa é dele. Não tem a ver com a gente, né? O pensamento do outro é dele, né? É igual o Freud, né? Quando Paulo fala muito de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro, né? Então, é sobre o pensamento da gente, é sobre a gente. E acho que é muito assim, a gente trazer até para o nosso dia a dia. O tempo todo você está formando opinião sobre alguém ou sobre alguma coisa. Você passou na rua, você viu uma pessoa, você formou uma ideia sobre ela. Alguém que te atendeu ali na padaria, você formou uma ideia sobre ela. A gente está o tempo todo formulando, né, hipóteses sobre o outro. Mas não significa que aquilo que eu imaginei é a realidade. Da mesma forma que aquilo que o outro imagina de mim não é a realidade. Né? A pessoa viu um pedaço meu ali, sabe? Da mesma forma que eu vi um pedaço da atendente da padaria. Uhum. Né? E aquilo não a define. Então, por que o outro pensa de mim, o recorte que ele vê da minha vida, vai me definir? Sim, e é isso muito que tem na rede social hoje, né? São recortes da vida e as pessoas acham que todo mundo está feliz o tempo inteiro. Não, gente, são recortes da vida. Ontem, na live que fiz ontem, eu ainda falava assim, falei, gente, não é sobre isso a vida. Falei, tá, o que eu coloquei no meu Instagram hoje foram recortes que eu escolhi colocar e de maneira intencional. Mas aquilo ali não resume a minha vida, não resume o meu dia a dia. Sabe? A hora que você coloca alguma coisa lá, você põe intencional, né? Assim, nossa, fui lá e tirei a foto da comida, né? Aquilo ali foi intencional, foi o que eu quis colocar. De repente, a comida nem estava boa. Sim, sim. Né? A gente começa a compreender que a nossa vida é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. O que eu coloquei no Instagram hoje são fragmentos, mas o que eu já fiz até aqui não cabe aqui. São minutinhos, né? São minutinhos do que a gente passa. Não é o nosso dia inteiro. Né? Não é o nosso 100 também. E que ninguém vai colocar coisa triste também, né, gente? Vai colocar coisa bonita, coisa que chama atenção. Eu coloquei coisa bonita, mas já aconteceu coisa triste. Pois é. Acho que a minha cachorra tá prenha de novo. Eu não sei onde eu vou pôr outro cachorro. Meu marido tava lá pelejando com a minha máquina de lavar que estragou. Né? Então, assim, hoje já aconteceu coisa ruim. Uhum.
né? Mas assim, Mas não tem foto lá, deu dizendo, socorro, Deus, Maia, como você fez isso com a mamãe? como assim você vai ter mais filhotes? Sim, não tem isso, assim. Apesar de que às vezes eu coloco muito, eu gosto de contrariar, né? Mas não é isso. Então, se eu for pegar lá a blogueira que tá bonita, que já escovou o cabelo, que já treinou, que comeu o café da manhã certinho, bonitinho, que as crianças foram para a escola sem nenhuma confusão. Ah, sei lá assim. Gente, isso não é a vida real. Não, tá longe de ser, né? Mostra foto só viajando, né? São recortes. Porque a pessoa sente ali todos os tipos de sentimento. O ser humano sente as coisas. Não tem ser humano perfeito. Não tem ser humano feliz 24 horas, né? E uma autoestima saudável surge quando eu entendo isso. Uhum. E essa autoestima que vai te trazer uma autoconfiança. Porque se eu fico só olhando a vida do outro, eu vou me autossabotar. Porque eu vou falar assim, eu não dou conta disso, eu não dou conta, eu não consigo. Daí você não faz nem o que você consegue. Porque você está lá vislumbrando a vida do outro. Né? E a vida do outro é do outro. Né? Você não tem que olhar o jardim do outro, você tem que aguar suas plantinhas aqui. E fazer o que você quer por você. O outro está fazendo o que ele quer por ele. Ele não está te olhando, não. A vida ia ser tão melhor se cada um cuidasse da sua, né? Nossa, que maravilha, né? Se cada um cuidasse só da sua vida, a gente não tava tendo essa conversa. Não, mas a gente fica preocupado, né? Com o outro. E isso tira a nossa autoconfiança, né? O que eu sou? O que eu quero para mim? É isso que é importante. Mas foi muito igual a hora que você falou, né? Da infância, né? Que a gente usa como recursos para educar a criança. Nossa, seus coleguinhas não vão querer brincar com você. Ai, papai do céu vai ficar triste. Ai, que feio. Ai, que deselegante. Eu tinha uma paciente, né, que eu criticava muito a expressão deselegante, que eu critico mesmo. E ela é pedagoga, trabalha em CMB. Não faz isso comigo, porque eu uso isso o tempo todo. Eu falei, mas você entende que você está imprimindo um rótulo num comportamento que é típico de uma criança de 2 anos de idade? Uhum. Né? E aí, pensa, eu estou dizendo para uma criança de 2 anos de idade, porque ela brigou com um coleguinha, porque ela queria o mesmo brinquedo, que ela é deselegante. Né? Você quer deselegante? Você quer que o Papai do Céu fique triste? Né? Mas a gente vai escutando isso e vai absorvendo isso. Pensa que é para uma criança, 3, 4, 6, 10 anos, né? Eu dizer para ela, não faz isso que o coleguinha não vai querer brincar com você. Sim, e são tudo falas dos adultos que vai internalizando, né? Eu lembrei, você falando isso, eu lembrei quando as minhas filhas eram pequenas, tinha uma amiguinha delas lá em casa um dia, e eu peguei, fui pôr o lanche delas e pus um copinho, aqueles copinhos infantil, mais um diferente do outro. Então, era 3 copinhos infantis, mais um diferente do outro. Daí a amiguinha falou assim, tia, os copinhos têm que ser iguais, senão vai dar briga. Falei assim, não vai dar briga, quem vai brigar? Daí elas sentaram e comeram, mas você vê, por quê? Tem que dar tudo igual para as crianças, senão vai brigar. Não tem que ensinar que vai brigar, tem que ensinar que pode ser diferente, né? E o quanto que isso faz parte da nossa prática de educar. Sim, é naturalizado sim. isso. É naturalizado. E você vê como uma fala é importante, né? A criança escuta, né? E pensa, eu estou escutando isso do adulto que eu amo, que eu respeito, que eu venero, que é a pessoa que eu mais admiro, que é nosso quem primeiro cuida amor, de né? mim, né? Aquilo se torna uma verdade absoluta. E aí eu vou crescendo com essa ideia de que se eu for do jeito que eu quiser, ou se eu fizer do meu jeito, você vai ficar triste comigo, você não vai querer mais ser minha amiga. Né? Então, é sofrido, né? E é difícil tirar isso, né? Quando o paciente chega com tanta internalização assim. É difícil a gente ir trabalhando para ele se ver, para ele ver o valor dele, né? Mas é totalmente possível, né? Mas tem uns que caminham mais lentos, né? Eu digo assim que são coisas que vão o tempo todo acionando as nossas feridas. Tá lá uma ferida que eu nem sei que existe, porque eu me acostumei tanto com aquela ideia de que eu tinha que ser boazinha, senão você não ia gostar de mim. Né? Então, isso para mim se tornou uma verdade. Eu nem entendo que é uma ferida.
Mas aí eu vou absorvendo uma postura no trabalho, outra com as minhas amigas, outra com meu marido, outra com não sei mais o que lá, para ficar bem com todo mundo, para que todo mundo goste de mim, né? Só que aquilo ali vai me ativando o tempo todo. E aí, às vezes, você foi, sei lá, passou por mim, não me deu um bom dia como você costuma me dar sempre, né? Onde eu já vou, eu fiz alguma coisa com a Isabel e ela ficou chateada comigo. Ela não vai ser mais minha amiga. E aí, a gente ainda tem a habilidade de tecer, né? Você fica buscando na sua cabeça o que eu fiz, o que eu falei, né? O que foi assim, sabe? O que aconteceu, sem pensar que você estava atrasada ou que você estava fazendo alguma coisa, né? Ou que você nem percebeu que você me deu um bom dia de uma maneira diferente, sabe? Mas porque às vezes a gente não tá bem, né, aquele dia, por mais que você fale bom dia. Porque a gente tem uma energia, né, sempre. Às vezes se muda um pouquinho, né? Eu trabalhei com uma moça que se eu não chegava dando bom dia, alegria, ela já achava que ela tinha feito alguma coisa. Daí, um dia, ela veio falar pra mim, nossa, eu te fiz alguma coisa. Eu falei, por quê? Porque você não chegou me dando bom dia alegre hoje. Eu falei, não, bem, eu que não tô muito bem hoje. Não é tudo não sobre você, é sobre mim. É sobre, né? Então, é a pessoa saber que às vezes, né? E perguntar, o que foi? Você não tá bem hoje, né? Porque a gente já pega pra gente. Não, e às vezes é do outro. Sim. Né? É como se fosse assim o tempo todo, situações fossem gatilhos para ativar essas feridas na gente, sabe? E eu penso que o processo terapêutico ele é muito bonito, né? Gente, é lindo demais, né, Isabel? Ai, meu Deus do céu. Porque é a oportunidade que a gente tem para sentar, parar, olhar e ver o que precisa realmente ser revisado. Eu não falo nem curado, mas ser realmente um olhar atento para aquilo ali, que de repente você vai passar a vida inteira lutando com aquilo ali. Você sabe que aquilo é um ponto que vai ser vigilante para você. Mas você tem a oportunidade de vigiar, de se questionar, de confrontar seus próprios pensamentos e fazer alguma coisa de diferente com aquilo ali, né? Porque senão a gente está o tempo todo, o que eu vou fazer para agradar? Uhum. E aí, se eu faço isso, eu sou uma pessoa que tem a estima tão fragilizada, eu nunca vou estar feliz com quem eu sou. Então, vamos pegar esse episódio de hoje, né? E tentar agradar mais a gente, né? Fazer algo pela gente, né? Pra gente crescer como pessoa, pra gente parar de se comparar com as outras pessoas, né? E ter o amor próprio como prática na vida da gente, né? Nossa, amor próprio como prática, que chique! Como quem pratica exercício físico todo dia. Isso olha mesmo. Que rico seria. Então, né? Você vai trabalhando isso em você, né? A academia disso. Sim. Vamos nos amar mais, né? Uhum. E aí, então, a gente vai ficando por aqui. Mas lembre-se, viver é um ato de coragem. E você não está sozinho nessa caminhada. A gente se encontra no próximo episódio, né, do De Frente com a Vida, para pensar mais coisas sobre a vida e como é que a gente pode ser mais livre, mais feliz, acreditando que a vida é boa, né? Porque viver de verdade é olhar para si e seguir de frente com a vida. Isso mesmo. E conta aí pra gente como que tá seu amor próprio.